O Snyder Cut é um velório? Eu me meti numa treta ridícula, diga-se de passagem, nessa semana, no dia do lançamento do trailer do Snyder Cut. E eu vou explicar para vocês um pouco do que aconteceu. Bem, como todo mundo sabe, o filme da Liga da Justiça vai ganhar uma nova versão do diretor, que é popularmente conhecida como Snyder Cut. E nessa semana foi lançado o trailer final do filme. Até aí tudo bem, o lançamento agitou a web, os fãs da DC e da Liga da Justiça comemoraram, ficou nos trends do Twitter entre os assuntos mais comentados e etc. Mas a treta começou com esse tweet aqui do apresentador do Omelete, o Load. O Load debochou da galera que estava comemorando o trailer do Snyder Cut, falando que ele era na verdade um velório. Ele até compartilhou um outro tweet, ainda debochando, falando em um caixão aberto por um mês com um corpo. Enfim, humor. Eu discordo completamente, frontalmente dessa comparação. Acho ela até ridícula, mas vamos em frente. Eu não sei se ele foi a única pessoa a fazer essa comparação, mas eu acho que foi a que mais repercutiu. E outras pessoas começaram a criticar essa colocação do apresentador. E foi aí que o Guilherme Briggs, que é o dublador oficial do Superman, entrou na história. Cara, o Briggs é um cara mais paz e amor que existe na internet. Eu sou super fã do Briggs, pra mim ele é o Superman brasileiro, é um cara que parece ser muito do bem, ele é tipo o Padre Fábio de Mello do universo geek, saca? É um cara tranquilo, que tem sempre uma mensagem bacana, divertida e que não quer treta com ninguém. E mesmo assim, o Briggs foi ao Twitter também e respondeu a galera que estava chamando o filme de velório com o seguinte tweet. Pessoal, eu vou evitar algumas palavras enquanto eu estiver no vídeo para evitar algum tipo de censura aqui do Facebook, porque são palavras um pouco sensíveis, então não sei se isso pode influenciar, tá bom? Mas vocês vão entender. O Zack sofreu tanto até conseguir lançar sua versão, teve drama familiar, morte da filha, trauma e lágrimas. Só quem estava perto dele, familiares e amigos, sabem da extensão da dor desse homem. Vi comentarem que é um velório o filme. Jamais. É um renascimento. E ele colocou a imagem aqui do Henry Cavill com um uniforme preto também. E eu concordo absolutamente com 100% do que ele escreveu. Pra mim parece apenas algo razoável, entende? E foi aí que eu entrei na história. Eu compartilhei esse tweet aqui e marquei o Load exatamente para ele ler. É óbvio que o Briggs não citou o Load explicitamente, mas ele falou a respeito das pessoas que estavam comparando o Snyder Cut a um velório. E isso era exatamente o que o Load estava fazendo, então é só somar 2 mais 2 que você vai chegar no resultado. Para mim, o argumento e o raciocínio do Briggs, isso fora a questão ética e moral, claro, faz muito mais sentido do que o do Load. O Zack Snyder estava fora da DC, passou por uma tragédia pessoal pesada, estava há anos sem lançar nenhum filme. O filme da Liga da Justiça também, que foi um fracasso e uma decepção para os haters do Snyder. Então, aquilo sim foi meio que um velório, ali foi um ponto final, entendeu? E o relançamento de uma nova versão da Liga da Justiça, agora com a visão do Zack Snyder, tem muito mais a ver com um ressurgimento do que com um velório ou uma morte. E mesmo que você odeie o Snyder, o trailer do Snyder Cut ou o que quer que seja, você tem que concordar que é apenas uma questão lógica. Você não precisa nem gostar do trailer do Snyder Cut para entender isso. O Zack Snyder é basicamente um franco atirador nessa história. Ele não tem absolutamente nada a perder. Ele já estava fora e está tendo uma nova oportunidade, a oportunidade de voltar. Como isso seria um velório? Se você não gosta da Liga da Justiça do Zack Snyder, você pode zombar, chamar de fantasma, poltergeist, zumbi ou qualquer outro fenômeno paranormal. Isso teria muito mais a ver porque isso é uma ressurreição.
e não uma morte. Esse é o ponto. Daí vai ter gente que vai falar: ai, mas você foi muito grosso, falou um esculacho, etc. Então, peraí. Nós não estamos falando de alguém que apenas não gostou do trailer ou que não gosta do Snyder. Se você não gosta, repito, tudo bem. Se você der a sua opinião de forma educada, civilizada, eu vou responder da mesma forma. Se você responder de forma bem-humorada ou com deboche, eu vou fazer o mesmo. Ou muito provavelmente nem vou responder. Cada um tem sua opinião e pronto. Isso se chama reciprocidade. Agora, essa galera de ter empatia com o próximo, se mostram ultra sensíveis, com sororidade, etc. Citam gatilho quando vão falar de algum tema sensível, inventam até pronomes que não existem para agradar certas pessoas, para não melindrar sobre a sexualidade dessas pessoas. Tudo bem, daí você acha que é adequado que essas pessoas, que repito, dizem ter empatia, compararem o filme do cara que passou por toda essa tragédia pessoal e todo esse perrengue na carreira? Você acha que comparar o filme desse cara com um velório é o mais indicado? Você teria coragem de chegar na frente do Zack Snyder e falar: olha, o seu filme é um velório? Sabendo de toda essa história, eu não vou me aprofundar aqui no drama pessoal do Zack Snyder, até porque é um assunto realmente muito delicado e também muito pesado e talvez possa até dar algum problema aqui de censura no YouTube. Mas quem conhece a história sabe de tudo que ele passou. E existem zilhões de críticas e comparações que você pode fazer para criticar e até zombar do filme. E tá tudo bem. Mas para mim é óbvio que essa não foi uma abordagem muito respeitosa. Então a pessoa não tem um pingo de empatia e respeito e faz esse tipo de comparação asquerosa. E eu não posso responder, pois eu respondo sim e de forma dura sim. E acredite em mim, ficou barato em falar em esculacho comparado à merda que esse cara falou. Ponto. Mas seguindo, depois o Lodi então citou o meu tweet falando o seguinte: caraca, a galera transformou meu tweet em piada à morte, mano. Sério mesmo que vocês acham que aquele tweet foi sobre a filha do cara? Quando eu falei que Fênix Negra era um velório por ser o último e um filme ruim, vocês também estavam achando isso? Reparem que em nenhum momento eu disse que ele fez piada com a morte da filha do Snyder. Ou nem mesmo o Briggs disse isso. Podem ler o meu tweet, podem vasculhar o meu perfil, eu não curti, não compartilhei nada a respeito disso. Dizem que ele também recebeu ameaças em mensagens particulares e isso não partiu de mim e não teve nada a ver comigo. Dizem que outras pessoas estavam falando isso, mas qual o sentido dele citar o meu tweet como uma espécie de prova, sendo que eu não falei nada disso? Mas bastou isso para os fãs do Lodi invadirem meu perfil e começarem a me xingar, ofender, etc. E sinceramente eu nem ligo, eu achei até engraçado, cara. O seguidor do Lodi parece uma versão geek da Lumena. Começaram a falar em racismo, mano, da onde tiraram isso? Já inverteram completamente a situação para vitimizar o cara. Olha esse tweet absurdo. E o número de curtidas, cara, é ridículo. E tipo, as pessoas falam, cara, do Big Brother como se Lumena, Carol Conká e esses militantes fossem algo, tipo, casos isolados, entendeu? E não é, cara. É muita gente que se comporta exatamente igual essas minas do Big Brother que você tá vendo passando vergonha. Eu não sei como as pessoas não entenderam ainda o que tá rolando. Que isso não é um caso isolado, entendeu? Existem várias pessoas, muitas pessoas que se comportam exatamente assim. Pois veja bem, antes dessa treta, eu também já tinha respondido o Romariz, que também já foi do Omelete e também tava zoando o trailer. E eu respondi mostrando uma postagem do próprio Romariz, que ele duvidava do Snyder Cut e etc. E não foi nada a ver com racismo, e sim com comparação idiota que o Lodi fez. Teve um lance ainda mais engraçado de um cara que
que comentou que não gostava do Load lá na publicação, e um seguidor do Load simplesmente chamou o cara de racista. Seco assim, do nada. E olha também o número de curtidas que esse tipo de comentário tem. É hilário, cara. No final das contas, o Briggs foi lá e apaziguou toda a situação com o Load e ficou de boa. O Briggs escreveu assim: Load Comics, eu venho aqui para te dar um abraço com todo o meu carinho a você. Vi que surgiu um mal entendido sobre nossas postagens a respeito do Snyder Cut e não quero que isso crie energias destrutivas e negativas. Você e eu fomos atacados e você recebeu palavras duras demais. Eu acho que isso realmente tomou um rumo desnecessário. O Briggs é um ser humano incrível, foi um cavalheiro, e eu tenho muitas dúvidas se essa galera teria a mesma hombridade que ele está tendo nessa postagem. Mas esse é um dos motivos por eu admirar o Briggs não apenas como dublador, mas como pessoa, como ser humano. E eu acho que, cara, eu bato palmas para ele conseguir ser essa pessoa extraordinária e ter esse tipo de atitude. Mas pelo menos comigo faltou um pouco de honestidade e também de caráter do próprio Load, porque era só ele defender o ponto de vista dele, ou então quem sabe reconhecer o erro, mas enfim, no mínimo apresentar os argumentos dele do porquê ele acha que comparar um velório com o filme do Snyder é uma comparação válida, é uma comparação que faz sentido por supostamente ser o último filme do Snyder na DC. Eu acho, cara, que é uma comparação ridícula. E no fundo, ele sabe disso, o próprio Load sabe disso, tanto que ele não partiu para debater, para argumentar. Ele simplesmente se vitimizou, ele lançou a carta da vitimização falando que eu acusei ele de fazer piada com a tragédia do Snyder e eu nunca falei isso, nunca. Então era só ele assumir o BO e pronto, cara. É só aceitar, ou você estava errado, ou você mantém sua opinião e debate, e simples assim. Cara, eu mesmo citei o tweet do Briggs lá como resposta. Se o Briggs ficou chateado e achou errado o que eu fiz por usar o tweet dele e falar da forma que eu falei, eu assumo a responsabilidade. Se ele não gostou que eu usei o tweet dele, eu vou lá e peço desculpas. Repito, Briggs, se não gostou, basta falar que eu vou lá e peço desculpas. Foi mal, errei, qual o problema? Reconhecer um erro não vai fazer de mim menos homem. Ponto. Então, se alguém ficou chateado por eu compartilhar o tweet do Briggs com essa maneira, é só falar. Eu me desculpo, mas pra mim faz todo sentido ali você colocar como resposta. Entendeu? E vale ressaltar que o Briggs não apagou o tweet dele e eu também continuo concordando. O Load também manteve o tweet do velório e eu continuo discordando e mantenho tudo que eu falei até aqui. A internet é um lugar público e a gente só precisa aprender a conviver com quem discorda da gente. E também entender que a gente colhe o que a gente planta. E é por isso que talvez algumas situações que deveriam ser banais tomam esse tipo de proporção. Você vai ser tratado como você trata as pessoas. Se você debocha, se você falta com respeito, se você é ofensivo nas colocações, você não pode reclamar de receber exatamente o mesmo tratamento. Você não pode querer bancar o fodão descolado e fazer publicações ofensivas tirando sarro dos outros e depois pagar de vítima. Isso é simplesmente ridículo. É patético.